Venho convidar a todos a ficarem em pé para junto começarmos o nosso culto de louvor ao nosso Deus. Entremos agora em espírito de oração para que Deus possa abençoar esse culto, que possa chegar ao coração de cada um, tanto os que estão aqui quanto os que estão em casa. Peço ao irmão Claudinho que esteja orando para iniciarmos o nosso culto de adoração a Deus. Oremos, igreja. Obrigado, amado Pai, por mais uma vez, ó Deus, nos darmos essa oportunidade de estar na Tua casa, te louvar, te adorar, engrandecermos um pouco mais o Teu nome, ó Pai. Que nós possamos, ó Pai, ficamos cada vez mais e mais firmes em Ti. Não importa a dificuldade, podemos buscar nela a chance de crescer e nos aperfeiçoarmos em Ti, ó Deus. Muito obrigado, ó Pai, por essa oportunidade. Em Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Amém. Venho convidar todos que estão aqui, os que estão em casa, para juntos engrandecermos o nome do nosso Deus, que Ele é o único em quem podemos confiar, é o que corremos atrás quando estamos precisando, e Deus sempre está ali para nos ajudar em todos os momentos. Que os irmãos acompanhem a gente com palmas. Faz assim, pé sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Oh, oh, guarda minha saída, guarda minha entrada, Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ver, com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Vem o temporal, vem o dia mau, mas Deus me faz assim, pés sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Oh, oh, guarda minha saída, guarda minha entrada, Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ver, com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Meu lugar seguro, minha proteção, Todo-Poderoso, Deus da minha salvação. Oh, estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Amém, glória a Deus. É muito bom podermos louvar ao nosso Deus, podermos agradecê-lo por ter um dia nos escolhido para nos dar a salvação, porque Ele é o único autor da salvação, é a Ele que devemos a nossa salvação.
Amém. Glória ao nosso Deus. Antes de estarmos dando início ao próximo cântico, eu queria ler 2 versículos para a gente. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus, em Cristo Jesus. Que o meu alvo, que o seu alvo, que o nosso alvo possa ser Jesus Cristo. Amém? Amém. Com palmas que os irmãos também nos acompanhem. Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já quebrei as pontes com o passado, e os meus olhos eu vejo o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho. Estou vivendo, e os meus pés estão no caminho, estão no caminho. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já quebrei as pontes com o passado, e os meus olhos eu vejo um futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Amém, igreja. Agora o nosso próximo cântico é aquele que a gente dedica nossos dízimos e oferta ao nosso Deus, a casa do nosso Deus. Lembrando que consagração, um dos significados dele é dedicação. Quando nós escolhemos viver para Cristo, a gente dedica nossas vidas para Ele. E uma das formas de dedicar nossa vida ao nosso Deus é também através dos nossos dízimos e oferta, devolvendo um pouco daquilo que Ele tem nos dado.
estar convidando o pastor com a palavra desta noite. Obrigado, irmão. Que a graça e a paz sejam com todos, amém? Irmãos, temos vivido tempos difíceis, né? Tempos em que parece que a gente abre o jornal ou abre o celular, as notícias, não tem coisa boa, né? É só tragédia. Mas é sobre a esperança em Jesus que eu quero falar nessa noite, amém? Vamos abrir a palavra do Senhor no capítulo 5 de Atos. Atos capítulo 5. E eu gostaria de ler um texto com os irmãos, é um texto longo, do versículo 12 ao versículo 29. Se os irmãos puderem colocar para a gente aqui. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Eu estava lá atrás e como é estranho ver a igreja com pouca gente, né? A igreja sempre cheia, com muita gente, com muita alegria, com muito barulho. E aí a gente olha nesse tempo, né? A igreja com poucas pessoas. Eu creio que Deus quer nos ensinar algo, queridos. Deus quer tratar algo na nossa vida, na vida da igreja, na vida das pessoas, inclusive na minha vida também. Vamos ler aqui, queridos, Atos capítulo 5, do versículo 12 até o versículo 29. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler o texto, que é um texto longo, e os irmãos, por favor, prestem atenção comigo aqui na frente. Diz assim a palavra do Senhor: E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pela mão dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Dos outros, porém, ninguém ousava juntar-se a eles, mas o povo os tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com eles, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram numa prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão, glória a Deus, e tirando-os para fora disse: Ide e apresentai-vos no templo, e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E, ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho e a todos os anciões dos filhos de Israel, e enviaram ao cárcere, para que de lá os trouxesse. Mas, tendo lá ido os servidores, não os acharam na prisão, e voltando lhes anunciaram, dizendo: Achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança, e os guardas que estavam fora, diante das portas, mas, quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então o sumo sacerdote, o capitão do templo e os chefes dos sacerdotes, ouvindo essas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. E chegando um,
anunciou-lhes dizendo: eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestemos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que enchestes Jerusalém da vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importante, o mais importa, obedecer a Deus do que obedecer a homens. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te louvar, ó Deus. Nós queremos te agradecer. Te agradecer, ó Deus, porque a tua palavra ela continua viva. A mesma palavra, Senhor, meu Deus, meu Pai, que foi pregada pelos apóstolos, ó Deus, naquele tempo, há 2000 anos atrás, é a palavra que liberta, cura e transforma hoje, 2000 anos depois. Obrigado, Deus, porque a tua igreja, Deus, apesar das dificuldades, apesar das lutas, das tribulações, ela continua aberta. Ela continua pregando o evangelho. Ela continua falando, ó Deus, do teu amor. E eu creio, ó Deus, que ela continua fazendo, ó Deus, as mesmas maravilhas que o Senhor já fez no passado. Abençoe, Pai, essa mensagem. Abençoe, ó Deus, as pessoas que estão aqui dentro desse templo. Abençoe, Senhor, meu Deus, meu Pai, a tua igreja espalhada pelos 4 cantos da terra. E abençoe, Senhor, meu Deus, meu Pai, todos os que de alguma forma, ó Deus, já entregaram suas vidas a Jesus e esperam, ó Deus, na volta gloriosa do Mestre, que um dia irá acontecer. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor está fazendo. Obrigado pelo cuidado do Senhor sobre as nossas vidas. Obrigado, Deus, porque nós estamos vivos, ó Deus, para te adorar, para te glorificar, para te bendizer, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, queridos? Irmãos, você já leu com certeza o livro de Atos, né? Quem já leu o livro de Atos aqui todo? A grande maioria. O livro de Atos, irmãos, começa contando uma bênção. Começa falando do poder do Espírito Santo de Deus. O capítulo 1 conta de Jesus Cristo subindo aos céus. E aí, a partir do capítulo 1, eles se reúnem para orar. E aí, então, o poder de Deus, no capítulo 2, desce sobre toda a igreja. E aí, irmãos, há um poder sobrenatural e as pessoas começam a se converter. Começa a ser uma bênção. A igreja começa a crescer, começa a prosperar. As coisas começam a acontecer. E todo mundo que fica de fora começa a pensar: o que está acontecendo naquele lugar? A Bíblia diz que os discípulos, os apóstolos, eles caíam na graça do povo, e todos os dias Deus ia acrescentando à igreja as pessoas que iam sendo salvas. No capítulo 3, a palavra do Senhor diz que Pedro e João, ainda segundo o costume dos judeus, subiram ao templo para orar, às 3 horas da tarde. E no caminho que eles encontraram um aleijado que já havia muitos anos que estava naquele lugar, pedindo esmola para que pudesse comer algo. Mas um dia, naquele dia, a palavra do Senhor diz que Pedro e João olham para ele e diz: ei, olha para nós. Nós não temos ouro, não temos prata, nós não temos a comida que você precisa agora, mas nós temos algo que vai mudar a tua história. Amém. E o poder de Deus se manifesta, queridos. E então, queridos, a palavra do Senhor diz que aquele aleijado, ele se levanta, ele entra no templo, e há um alvoroço no templo. As pessoas começam a olhar para Jesus, para os discípulos, e dizer: ei, o que esses caras estão fazendo? E essas pessoas, elas maltratam a Pedro e João. E Pedro e João saem de lá glorificando a Deus e orando no capítulo 4, que eram dignos de sofrer escárnio, sofrimento por causa do Mestre. E o capítulo 5 começa, queridos, numa das mentiras mais mal planejadas da Bíblia. O capítulo 5 de Atos começa com a história de Ananias e Safira. A Bíblia diz que no capítulo 4 ainda, todo mundo tinha um coração disposto a abençoar a obra. Todo mundo tinha um coração disposto a trazer, dízimos, ofertas, para que as pessoas pudessem estar sendo supridas suas necessidades. A Bíblia diz, queridos, que José, Barnabé, natural de Chipre, tinha uma propriedade e vendeu e colocou aos pés dos apóstolos.
E aí então, diz a palavra do Senhor, que Ananias e Safira olharam para tudo aquilo e disseram: nós também queremos participar. Foram lá, venderam a propriedade. Os apóstolos não tinham pedido isso, mas aí guardaram parte dos recursos e levaram lá nos pés dos apóstolos o restante que tinha. E os dois, a gente conhece a história, acabaram morrendo porque mentiram para Deus. Não porque tinham separado o dinheiro, não porque tinham dado só uma parte, não, mas porque mentiram para Deus. E aí então, depois da morte de Ananias e Safira, nesse versículo 12 que nós começamos a ler, a Bíblia diz, queridos, que através do povo, através dos apóstolos, grande obra era feita no meio de todo mundo. O povo todo estava congregado. Versículo 12 diz que todos congregavam, todos estavam juntos, e sinais e maravilhas ocorriam no meio do povo. Deus está nos mostrando, queridos, que quando o povo de Deus caminha junto, a bênção é derramada sobre eles, amém? Era isso que estava acontecendo. Lembram do capítulo 2? No capítulo 2 o pessoal estava com 120 irmãos orando, 120 irmãos juntos na mesma tomada. E a Bíblia diz, queridos, que o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre aquele povo. E aí então houve um poder sobrenatural do Senhor, e 3.500 almas se salvaram. E aqui, queridos, o povo era um só. O povo, queridos, eles andavam juntos, eles congregavam, e os sinais vinham. É por isso que o povo de Deus não pode deixar de congregar, irmãos. É por isso que o povo de Deus tem que andar junto. É por isso que nós precisamos andar juntos sempre. Porque quando nós estamos juntos, a Bíblia diz que Deus ordena o seu poder sobre o meio do povo. O povo de Israel, irmãos, não o povo, esse povo aqui, mas o povo de Israel do passado, sofreu, irmãos, porque cada um buscava o que era bom para si próprio e não para o que era bom para o povo de Deus. E no versículo 13 e 14 mostra as bênçãos, irmãos. Eles tiveram um período de bênção, e era bênção, irmãos, sem medidas, era bênção sobre bênção. As coisas aconteciam, as pessoas se convertiam, cegos eram curados, aleijados andavam, irmão, pessoas eram transformadas, e eles viviam um período glorioso. E a Bíblia diz no versículo 13 e 14 que o povo vinha, queridos, de todos os lugares. O povo saía, queridos, das cidades vizinhas. É como se o povo saísse, queridos, de Várzea Grande, de Poconé, de Nossa Senhora do Livramento, queridos, de Acorizal. As pessoas vinham de todos os lugares, irmãos, para aquele lugar, para poder ser abençoados pelo poder de Deus, porque Deus estava naquele lugar. E onde Deus está, irmãos, sempre há poder de Deus na nossa vida. E era isso que estava acontecendo. E aí então a palavra do Senhor diz que as pessoas tinham grande estima pelos apóstolos, porque os apóstolos faziam a diferença. Você faz diferença no lugar onde você mora? Você faz diferença no meio da sua família? Os seus vizinhos, queridos, quando olham para você, os seus vizinhos, eles dizem: ei, ali está um homem de Deus, uma mulher de Deus. O teu familiar, o teu pai, a tua mãe, o teu irmão que ainda não conhece a Cristo, quando olha para você, olha para mim, ele diz: ei, ali está um homem de Deus. Era exatamente isso que acontecia, queridos. O povo tinha grande estima por eles. E o versículo 13 diz: dos demais, havia um grupo, queridos, que não congregavam com eles. Havia um grupo, queridos, que respeitavam eles. Havia um grupo que não tinha coragem, ou talvez tinha um temor de estar junto com eles, mas não ousavam juntar-se a eles, porque talvez se achassem indignos daquilo lá. E o povo evangélico hoje, irmãos, ele virou um povo exclusivista, um povo arrogante, um povo prepotente. Quando eu olho, queridos, para o povo evangélico nesse tempo, eu não vejo as pessoas querendo ser igual a gente. Eu não vejo as pessoas olharem para mim, para você e para nós, quando eu falo todo o povo evangélico, dizer: ei. As pessoas falam mal da gente. As pessoas falam mal do evangelho. As pessoas falam mal de Jesus Cristo por causa do povo que diz que serve a Jesus Cristo. Mas também havia, queridos, um grande número, no versículo 14,
cada vez maior de homens e mulheres que criam no Senhor. Lembrem-se, isso faziam apenas, queridos, cerca de 60 dias que Jesus Cristo tinha subido. Ou seja, 60 dias que Jesus tinha morrido, ressuscitado, pouco mais de 2 meses, 3 meses, e a coisa estava fervendo, e as almas estavam se convertendo. No capítulo 2, 3.500, no capítulo 3, 1.500, e aqui, queridos, no capítulo 4, mais centenas, talvez milhares de pessoas. As pessoas estavam crendo no Evangelho. As pessoas estavam olhando para o Evangelho, olhando para os crentes, olhando para a igreja e vendo que a igreja fazia diferença, porque a igreja estava junta, a igreja caminhava num só coração, numa só direção. E no versículo 15, 16 diz que a palavra era pregada ousadamente. Irmãos, nós temos que voltar a pregar a palavra de Deus. Nós precisamos pregar a palavra de Deus, não tem outra forma, irmãos. A Bíblia diz, queridos, que as pessoas vinham de todos os lugares. Pedro, queridos, a sombra de Pedro curava. Sabe por quê? Porque Pedro orava, porque Pedro estava na presença de Deus, porque Pedro tinha se convertido e mudado de vida. Quem não lembra da história de Pedro, eu vou lembrar. Pedro, irmãos, durante 3 anos andou com Jesus, e quando Jesus mais precisou dele, sabe o que ele fez? Negou. Quando Jesus mais precisou dele, ele negou Jesus. Quando Jesus precisava dele, ele estava de longe olhando o mestre sendo crucificado. Mas um dia, queridos, um dia, Pedro teve um encontro real e verdadeiro com Jesus. E Pedro foi cheio do Espírito Santo de Deus, irmãos. E, queridos, ele começou a falar, pregar. Ele não se importava mais com a sua própria vida, mas se preocupava sim com aquilo que era importante, que era a obra de Deus. E a obra de Deus crescia, e a obra de Deus prosperava. Esse mesmo Pedro, queridos, que havia, obrigado, querido, negado Jesus, já havia apanhado e dado glória a Deus, porque era digno agora de sofrer escárnio e afronta por causa de Cristo. Mas era um período de bênção, irmãos. É um período de bênção que talvez da mesma maneira que você já viveu até agora. Talvez desde que você se converteu, tudo deu certo. Talvez desde que você começou a carreira com Cristo, tudo deu certo. As maravilhas aconteceram, você prosperou, você conseguiu ir mais além. Tudo deu certo na sua vida, nada deu errado. Você conseguiu comprar a tua casa, você conseguiu comprar o seu carro, você conseguiu crescer na empresa, mas agora a coisa ficou difícil. E foi exatamente isso que aconteceu na vida daqueles apóstolos. A bênção do Senhor, um período de bênção, que eles experimentaram do poder de Deus, experimentaram da prosperidade, não somente numeral, porque milhares de pessoas se converteram, experimentaram também, queridos, da prosperidade financeira, material, porque não faltava nada. A Bíblia mesmo diz que tinham tudo em comum. As pessoas chegavam, vendiam os seus bens, despejavam aos pés dos apóstolos e todos comiam. Milhares de pessoas comiam. Havia sinais e maravilhas, havia obra de Deus sendo feita de todo que é lado. Pedro chegava e caminhava, a sua sombra curava pessoas, e as pessoas vinham até Pedro. Mas isso, irmãos, isso despertou um sentimento que desperta nas pessoas quando você e eu começamos a crescer na vida: a inveja. Quando você começa a crescer, irmã Francisca, aquelas pessoas que deveriam dar glória a Deus na sua vida começam a invejar você. Aquelas pessoas que gostariam de pelo menos, deveriam pelo menos dizer para você: olha que bênção essa sua casa, que bênção o seu carro, que bênção a sua vida, que bênção tudo isso. As pessoas começam a sentir inveja. E aí então começa um período de oposição. E exatamente, queridos, a partir do versículo 17, começa um momento de oposição na vida dos apóstolos. Guarda isso no seu coração, irmão, em nome de Jesus. O sucesso sempre vai despertar inveja das pessoas. Quando o ministério, Adailton, cresce, as pessoas, em vez de dar glória a Deus, elas começam a ter inveja. Quando você prospera, queridos, as pessoas, em vez de começar a dar glória a Deus, as pessoas começam a ter inveja.
E é exatamente isso que começou a acontecer na vida dos apóstolos. Os líderes, os mesmos líderes, irmãos, que algumas semanas antes haviam feito aquele julgamento, batido em Jesus, entregue a Jesus para ser crucificado, agora invejam os discípulos. Porque eles não tinham capacidade, irmãos, nem poder de Deus na sua vida para atrair as pessoas e pregar o Evangelho. A Bíblia diz, queridos, que Pedro e João, quando foram conversar com os mestres, com os líderes, eles disseram: olha, esses caras são da Galileia. Da Galileia só tem pescador, da Galileia só tem agricultor, só tem homem grosso, mas eles falam igual ao mestre, aleluia. Quando você abre a boca, você fala igual ao mestre. Quando você fala de Jesus, você fala igual ao mestre. Quando as pessoas chegam perto de você, você fala igual ao mestre. As pessoas, elas te reconhecem pelo aquilo que você fala. E a palavra do Senhor diz, queridos, então, que isso despertou a inveja. O sumo sacerdote, no versículo 17, todos os seus companheiros, membros dos partidos saduceus, irmãos, não acreditavam em nada. Os saduceus não acreditavam em ressurreição, os saduceus não acreditavam em céu, eles não acreditavam em anjos, e eles não acreditavam no poder de Deus. Mas ainda que os líderes religiosos não acreditem no poder de Deus, Deus continua poderoso para mudar a história do homem. E então, queridos, por inveja, a mesma inveja que haviam contra o Mestre Jesus, contra o Senhor Jesus, a mesma inveja que eles tiveram de Jesus, agora tinham contra os discípulos. Um discípulo não pode ser maior do que o Mestre. Um discípulo deve ser igual ao Mestre, parecido com o Mestre. E a Bíblia diz então, irmãos, que mandaram prender os apóstolos, mandaram-os para uma prisão pública. E eu pulo 2 versículos, depois volto a eles. E aí então, queridos, ainda motivados por esse momento difícil na vida dos apóstolos, a primeira grande oposição que estavam enfrentando, no versículo 22 ao 24 diz que, todavia, ao chegarem à prisão, os guardas não os encontraram. Voltaram e relataram: encontramos a prisão trancada, com toda a segurança, com os guardas diante das portas, mas quando as abrimos não havia ninguém lá dentro, assim como o sepulcro também estava vazio, aleluia. Aqueles saduceus, aqueles religiosos estavam enfrentando agora a mesma coisa que fizeram com Jesus. Prenderam Jesus, crucificaram Jesus, colocaram Jesus, queridos, num sepulcro, e colocaram guardas para vigiar. Mas Deus é poderoso para libertar, amém? Eles não acreditaram a primeira vez, eles não acreditaram quando vieram e contaram que o Mestre havia ressuscitado. Mas agora então prende os discípulos, e os discípulos são libertos pelo poder do nome de Jesus. No versículo 24 diz que, diante desse relato, o capitão da guarda do templo e o chefe dos sacerdotes ficaram perplexos, imaginando o que havia acontecido. Talvez tenha voltado na mente deles tudo o que já havia acontecido com Jesus. Talvez o sumo sacerdote tenha dito: "Rei, de novo essa situação, de novo essa circunstância. Sumiram com o corpo de Jesus, agora somem com os prisioneiros. Que mágica é essa?" Irmãos, toda a glória que nós conhecemos até hoje, toda a dificuldade que estamos vivendo agora, não são nada perto do poder que há no nome de Jesus Cristo. Porque a Bíblia, queridos, que eles tiveram um período de bênção, tiveram um momento de oposição. Talvez você está preocupado com o que está acontecendo, talvez você está preocupado com tudo isso que está vivendo,
Talvez o que está acontecendo na sua vida está incomodando você, você não consegue nem dormir. Mas eu quero dizer para você que Deus está cuidando de você, amém? E é exatamente isso que Deus faz na vida deles no versículo 19. Os discípulos são lançados na prisão. E aí então, quando eles estão na prisão, queridos, quando eles estão guardados lá, quando os sacerdotes estão em casa dormindo, descansados, imaginando, maquinando na sua mente qual vai ser a acusação que vão jogar contra eles, qual é o tipo de castigo que vão dar a eles. Talvez estão imaginando fazer a mesma coisa que fizeram com o mestre, bater neles. Talvez imaginando até mesmo levá-los à crucificação. Mas o sal dos seus, queridos, que não acreditavam que existissem anjos, a Bíblia diz que Deus mandou um anjo para abrir a prisão. Eu não estou vendo, irmãos. Eu nunca vi. Mas eu acredito que há um anjo do Senhor para guardar a cada um de nós, para a glória do nome de Jesus. A Bíblia diz, queridos, que enquanto Daniel orava, enquanto Daniel, queridos, estava orando durante 21 dias, havia um anjo pelejando contra toda a potestade para abençoar e trazer a vitória para a vida dele. No versículo 19 diz: mas durante a noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e os levou para fora. Talvez um anjo do Senhor está abrindo a tua porta hoje em nome de Jesus. Talvez você está com todas as portas fechadas. Talvez as lutas que você está enfrentando hoje são maiores do que você pensa que pode aguentar, suportar. Mas talvez seja hoje a noite em que Deus está abrindo as portas através do seu anjo na sua vida. Deus estava cuidando dos seus. Deus sempre cuida de nós, irmãos. Eu tenho visto, irmãos, os homens e as mulheres de Deus desesperadas, ansiosas. Eu tenho visto, queridos, os homens e mulheres de Deus desesperados, desesperançados. Eu tenho visto, queridos, as pessoas desesperadas, queridos, diante de tanta má notícia. Mas o texto nos diz que Deus sempre cuida dos seus. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando da sua casa. Deus está cuidando do seu trabalho. Deus está cuidando das suas finanças. Deus está cuidando do seu suprimento. Ainda que todas as portas possam estar fechadas, Deus é poderoso para abri-las em nome de Jesus. E a Bíblia no versículo 20 continua dizendo, queridos, que o anjo do Senhor abre as portas. E aí então ele dá uma ordem: voltem, dirijam-se ao templo. Às vezes, queridos, Deus parece brincar com a gente. Às vezes Deus parece que está nos testando. Às vezes parece que Deus quer falar com a gente de maneira, queridos, aquilo que nós mais temos temor. Porque a Bíblia diz que o anjo chega e os encoraja. O anjo abre as portas, irmãos. Olha só, a Bíblia diz que os guardas estavam lá. Os guardas não viram. O anjo do Senhor abriu a porta, eles saíram, passaram pelos guardas, foram até o templo. Porque havia coragem, queridos. Ou melhor dizer, havia Deus encorajando aquele povo para continuar pregando o Evangelho. Hoje, queridos, ouvi falar, irmãos, que vai novamente ter mais um decreto que vai fechar os templos. Eles podem fechar os templos, mas jamais fecharão a nossa boca para pregar o Evangelho de Jesus. Não há honra, queridos. Não há honra
em não viver aquilo que você prega. Se você prega num Deus poderoso que pode cuidar, que pode salvar, que pode sarar, um Deus poderoso que pode abrir portas, que pode te libertar, e você tem medo de isso tudo que está acontecendo, não há honra na sua vida. A Bíblia diz, queridos, que Deus havia dado vitória. Deus os levou de volta para fora para que eles continuassem pregando o Evangelho. E não importa, queridos, quanto tempo dure essa epidemia, nós vamos continuar pregando o Evangelho. Não importa, queridos, que eles fechem os templos, não fecharão nossa boca. Não importa, queridos, que nos proíbam, eles não fecharão nosso coração. Porque a palavra de Deus nunca será fechada. E a Bíblia diz então que o anjo dá coragem para continuar a missão. E é isso, queridos, que nós temos que entender. Deus quer que você continue a pregar o Evangelho. Deus quer que nós continuemos a pregar o Evangelho. Queridos, ainda que venham ameaças, ainda que venham lutas, tribulações, ainda que venham prisões, Deus quer que continuemos pregando o Evangelho. A ordem de Deus para mim e para você, diante de toda essa pandemia, de toda essa dificuldade que estamos vivendo, é: não pare. Não pare. Talvez você trabalhe em algum lugar em que a ordem seja parar. Não é isso que eu estou falando, irmãos. Nós não vamos desrespeitar nenhum estatuto, nenhum decreto. Se a ordem for para fechar o templo, nós fecharemos, mas nós não pararemos de pregar o Evangelho. Se a ordem, queridos, for você trabalhar de casa, você não pare, você continue trabalhando em casa. Não pare, queridos, continue. Essa é a ordem do anjo do Senhor, do próprio Deus, para aqueles homens e para nós também. E aí, irmãos, no versículo 25 e 26, a gente fez uma pausa. Diz que eles acordaram de manhã, todo mundo alegre, feliz. Agora nós vamos bater nos apóstolos hoje. Hoje nós vamos surrar uns cristãos. Mas ninguém pode encostar um dedo, nenhum cristão, se Deus não permitir. A Bíblia diz no versículo 25 e 26, diz que então eles mandaram trazer com brandura. Eles convidaram. Eles não levaram agora com algemas, eles não levaram agora com açoites, eles não levaram agora com truculência ou com turculência. Eles convidaram os apóstolos a irem até a presença do Sinédrio. Nesse momento chegou alguém e disse: os homens que os senhores puseram na prisão estão no pátio do templo. Aleluia. Ninguém pode prender um crente. As pessoas podem nos aprisionar, mas ninguém pode prender um crente. A Bíblia diz, queridos, que em Filipos, Paulo e Silas estavam, queridos, com as mãos e os pés presos, mas a sua boca não estava fechada para pregar o Evangelho. E a Bíblia diz, queridos, que enquanto eles cantavam, louvavam, eu não sei qual é a música, mas eu posso imaginar, eu posso pensar que eles estavam cantando: então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E enquanto ele cantava que grande era o Senhor, a Bíblia diz, queridos, que as cadeias foram rompidas e o carcereiro e toda a prisão se convertem. Os apóstolos agora tiveram, irmãos, um tratamento diferente daqueles que haviam tido anteriormente. E aí então, quando eles são levados, queridos, na presença dos homens,
Então, indo para lá, os guardas, o capitão os trouxeram, mas sem uso da força. E tendo levado, versículo 27, os apóstolos apresentaram-se ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: nós demos ordens expressas a vocês, para que não ensinassem nesse nome. Todavia, entretanto, contudo, porém, vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tomar culpados do sangue desse homem. E aí, irmãos, o mesmo Pedro, que havia negado Jesus Cristo, o mesmo Pedro agora que a sua sombra curava, que a sua palavra levantava o aleijado, que uma ordem expulsava o demônio, o mesmo Pedro, agora, queridos, ousadamente responde: mais importante é obedecer a Deus do que obedecer a homens. Se você continuar firme, irmão, se você não desanimar, se você persistir aonde você está, se você entender que há um Deus que trabalha a favor de você, se você entender que é um Deus que pode abrir portas onde não tem portas, um Deus que te encoraja, mas também pede para você não parar, eu tenho certeza que você terá a mesma autoridade de Pedro para dizer a quem quer que seja: mais importante é obedecer a Deus do que obedecer a homens. E o que nós aprendemos, irmãos, com tudo isso que nós lemos? O primeiro princípio que nós aprendemos, irmãos, é que o povo de Deus deve estar sempre junto, sempre unido. Essa epidemia vai passar, queridos. Amém? A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Amém? Mais cedo ou mais tarde, queridos, mais cedo ou mais tarde, o sol da justiça de Deus vai romper as trevas da madrugada, e a cura vai ser derramada sobre a nossa nação e sobre o mundo. Mais cedo ou mais tarde, queridos, nós vamos poder abrir os templos. Mais cedo ou mais tarde, queridos, nós vamos poder nos abraçar. Mais cedo ou mais tarde, nós vamos poder estar juntos. Mas quando isso chegar, a primeira coisa que eu e você precisamos fazer é estar juntos. É estar juntos, queridos. É lotarmos a igreja. Mário, é encher aquele ônibus, Mário. É encher aquele ônibus. É encher aquela van. Charles, é encher aquela van. É encher essas cadeiras. Sabe por quê? Porque nós vamos ver a mesma glória que foi derramada sobre a vida dos apóstolos, irmãos, amém? E Deus vai derramar do seu poder. Deus não vai precisar da minha sombra, sabe por quê? Porque o próprio Espírito Santo vai fazer o poder, a cura no meio das pessoas. Eu tenho certeza, queridos, que quando tudo isso passar, eu tenho certeza, irmãos, que quando tudo isso se desenrolar, e se a igreja estiver junta, pessoas de todos os 4 cantos desse lugar virão aqui para conhecer ao Deus verdadeiro que servimos. É isso que nós vimos. O povo estava junto e Deus fazia a obra. Não existe obra de Deus, irmãos, o meu ministério. Não existe o meu ministério. Existe o ministério de Deus, queridos, nessa face da terra, que usa homens e mulheres como eu e você, para a glória do seu nome. Nós aprendemos também, queridos, que Deus sempre cuidará de nós, amém? Deus sempre cuidará de nós, amém? É isso que Jesus diz. Jesus diz, queridos, que no mundo teríamos aflições e lutas, e temos, mas que nós deveríamos estar animados, porque Deus, Ele mesmo, Jesus diz que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos, até o último dia, queridos, até o último suspiro, até a última gota de suor da sua vida, até o último suspiro da sua existência, Deus estará contigo. Ele não nos abandona.
Ele está sempre conosco. É exatamente isso que ele mostrou para aquele povo. Os saduceus, os fariseus, os sacerdotes religiosos os prenderam na prisão e os abandonaram lá. Mas Deus nunca nos abandona. Deus nunca abandona os seus, queridos. Deus nunca deixa ninguém para trás. Deus sempre resgata. É isso que Jesus diz na parábola das ovelhas, das 100 ovelhas. Ainda que tivesse 100, 99 estivessem seguras, mas não houvesse uma só distante, Ele guardaria as 99 em lugar seguro, iria buscar aquela. Deus não te abandonou, querido. Deus não abandonou você. Deus continua cuidando de você. Apesar de toda a luta e tribulação que você tem vivido, Deus continua cuidando de você, amém? E é exatamente isso que aconteceu. O que aprendemos ainda é que Deus nos libertou para que possamos pregar o Evangelho. Eu não consigo entender, irmãos, que tem crente que não consegue falar de Jesus. Tem crente que passa ano, sai ano, entra ano, sai ano, e nunca, queridos, apresentou alguém para Jesus. Ou melhor dizendo, nunca apresentou Jesus para alguém. Passa ano e sai ano, e o seu vizinho continua ouvindo aquele funk dos infernos do lado dele, ele não prega o Evangelho. E o seu colega de trabalho, queridos, fala todo dia de bobagens, das mulheres com quem andou, dos vinhos que bebeu, das cachaças que tomou. Mas o servo e a serva de Deus não falam do amor de Jesus para essa pessoa, dizendo: assim como Jesus me libertou, Ele pode libertar você. A Bíblia diz, queridos, que eles foram libertos da cadeia. As algemas caíram, as portas abriram, mas a ordem é: voltem ao templo para pregar a palavra de Deus. Continue a ensinar a palavra da vida. Irmão, Jesus Cristo é a verdade, é o caminho, a verdade e a vida. E aprendemos ainda que ainda que se levantem dificuldades, queridos, não precisamos nos preocupar, porque Deus está no controle de tudo, amém? Deus não perdeu o controle. Talvez as pessoas perguntem: aonde está seu Deus? Você pode responder citando a Bíblia: está no seu alto e sublime trono. Ele continua lá. Ele continua governando as nações. Ele continua, queridos, cuidando de todo mundo. Ele continua sustentando a senhora, dona Diva. Continua cuidando da senhora. Ele continua cuidando de cada um de nós, queridos. Ele continua, queridos, abençoando a nossa vida. Pedro escreve dizendo: não se preocupe com essa pequena tempestade que estão vivendo. Não se preocupem com porque esse momento, pequeno momento de tribulação que estão vivendo. Saibam que no mundo inteiro sofrem também os seus irmãos, mas Deus está cuidando de vocês. Deus está no controle, queridos. Por mais que os falsos apóstolos ou os falsos profetas digam um monte de bobagem nesse tempo, Deus continua no controle. Deus está cuidando de nós. E é interessante, irmãos, que quando nós entendemos tudo isso, nós nos preocupamos, ou nós não nos preocupamos de como agir, porque agimos na direção de Deus. A Bíblia diz que os caras chegaram e disseram: ei, acabamos de falar para vocês têm que parar de falar no nome desse cara. Sabe quando é que nós temos que parar de falar de Jesus, irmãos?
Quando Jesus voltar, amém? Ou quando Ele nos levar para a glória. Porque na glória, irmão Adailton, a Bíblia diz, querido, que em volta do trono de Deus há miríades e miríades, milhares e milhares dos santos, adorando juntamente com os anjos o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. Deus continua no controle. Talvez você está apavorado porque você viveu até agora um momento de grande bênção na sua vida e pela primeira vez você enfrenta uma grande dificuldade. Quarta-feira, dia 27, acho que vai ser quarta-feira, se não me engano, quarta-feira ou terça-feira, não lembro. Quarta-feira, dia 27, vão fazer 3 anos que eu e a minha esposa estamos aqui nessa igreja. E nesses 3 anos, irmãos, nós somos que nem os apóstolos. Bênção. Foi bênção. Nós saímos de 12 pessoas para 150. Bênção. E Deus respondia todas as orações. Bênção. E Deus nos deu as condições de comprar as coisas. Bênção. Mas depois de 3 anos, estamos enfrentando uma grande dificuldade. Mas a coisa que Deus tem falado ao meu coração, irmãos, é que isso não é eterno. A prisão daqueles homens durou uma noite só, porque de manhã eles já estavam soltos novamente para pregar o Evangelho. Eu não sei quanto tempo, irmãos, nós vamos passar com essa pandemia, mas eu sei que isso é temporário. Eu sei que em breve, queridos, nós vamos poder de novamente pregar o Evangelho. Novamente, irmãos, nós vamos poder estar aqui reunidos, glorificando a Deus, porque a vitória é certa em nome de Jesus, amém? Bênção, dificuldade, vitória. Não há, irmãos, vitória sem luta. Não há luta sem batalha. Então talvez você está enfrentando uma grande luta na sua vida, uma grande batalha na sua vida. Deus peleja por você. A Bíblia diz que Josafá, um homem que tinha 1.150.000 homens à sua disposição, quando vê uma multidão tire os olhos, queridos, da bagunça que está o mundo. Tire os olhos, queridos, de tudo o que tem te tirado o sono e coloque em Deus. Porque se você colocar teus olhos em Deus, vai ser que nem Josafá na sua vida. A Bíblia diz que Josafá não precisou lutar. Josafá olhou de longe, e enquanto Josafá glorificava ao Senhor, exaltava ao Senhor, louvava ao Senhor, Deus dava vitória a ele. Então descansa no Senhor. Deus está cuidando de você. Vamos colocar de pé, a gente vai orar. Eu não vou te chamar na frente porque nós não podemos mais por enquanto fazer isso. Mas em breve eu vou poder abraçar você, querido. Em breve eu vou poder abraçar você. Eu vou poder dar um beijo em você. Em breve, queridos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em breve, queridos, nós vamos poder estar aqui reunidos com a igreja cheia. Vamos poder estar na casa de todos os irmãos, nossos pequenos grupos de novo. Vamos estar ganhando alma para Jesus de novo. Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós queremos te louvar, ó Deus, e te agradecer pelo teu cuidado em nossas vidas. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos sustentado, nos guardado. Obrigado, Deus, porque sabemos, ó Pai, que o Senhor está no controle de tudo. Nós sabemos, ó Deus, que as dificuldades moldam o nosso caráter. As lutas, ó Pai, moldam a nossa fé.
Os livramentos, ó Pai, nos trazem experiências para compartilhar com os novos na fé. A nossa boca, Pai, jamais estará, ó Deus, fechada para pregar o Evangelho. Ainda, Pai, que o mundo, Pai, esteja um caos, nós continuaremos a pregar o Evangelho. Ainda, Senhor meu Deus, meu Pai, que haja desespero, ainda que não haja esperança, ainda que não haja, Senhor meu Deus, meu Pai, fé, nós continuaremos a semear a palavra de Deus. Nós continuaremos a confiar no Senhor. Nós continuaremos juntos, ó Deus. Nós cantaremos juntos, ó Pai, novamente. Nós cantaremos que grandioso és Tu. Nós cantaremos vencendo vem Jesus. Nós continuaremos cantando a Deus e glorificando ao Senhor. Porque sabemos, ó Deus, que a vitória é certa no nome de Jesus. Ainda, Pai, que nos joguem em prisões. Ainda, Senhor meu Deus, meu Pai, que nos proíbam de abrir os templos. Nós continuaremos pregando o Evangelho. É o Evangelho do Senhor que liberta. É o Evangelho de Jesus que traz vida. É o Evangelho de Jesus que traz cura. É o Evangelho de Jesus que traz libertação. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu quero abençoar a vida de cada irmão que está aqui nessa noite. Eu quero te pedir, Senhor meu Deus, meu Pai, o teu cuidado sobre a vida deles. Que o Senhor os livre de todo mal, Senhor. Que o Senhor os livre, Pai, dessa pandemia. Que o Senhor os livre, Senhor meu Deus, meu Pai, desta epidemia. Que o Senhor, ó Pai, ajude-nos, ó Pai, a que nenhum de nós venha contrair, ó Pai, essa doença. Que todos nós possamos, ó Deus, glorificar ao Senhor. Que quando, ó Pai, reabrimos, ó Pai, os trabalhos normalmente, possamos encontrar todos aqui reunidos, Senhor. Cada criança, cada bebê. Que possamos conhecer os novos bebês que nasceram e que não vimos ainda. Que possamos abraçar, ó Pai, as nossas irmãs que deram à luz. Que possamos, ó Pai, nos alegrar com os novos papais. Que possamos, ó Pai, nos alegrar com as crianças que cresceram. Que possamos nos alegrar, ó Deus, com aqueles que têm algum tipo de doença pré-existente, que poderão estar conosco novamente. Que possamos nos alegrar, ó Deus, com os nossos velhos, aleluia. Que possamos nos abraçar, ó Deus, novamente. Que o Senhor abençoe cada casa, cada família. Que o Senhor abençoe cada lar de cada irmão que está aqui nessa noite. Que o Senhor ajude, Pai, aqueles que estão, ó Pai, preocupados. Aqueles, Senhor meu Deus, meu Pai, que estão, ó Pai, cheios de temor, ó Deus, porque não sabem o que irá acontecer no dia de amanhã. Que o Senhor os guarde, que o Senhor os sustente, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor abençoe suas vidas. Que o Senhor visite, ó Pai, aquele que está enfermo agora. Que o Senhor traga, Senhor meu Deus, meu Pai, a cura sobre ele. Que o Senhor traga a cura, Senhor meu Deus, meu Pai, sobre a alma sedenta, sobre aquela alma que está triste, abatida, aquela alma, ó Deus, que está, Senhor meu Deus, meu Pai, sem esperança. Que o Senhor visite agora em nome de Jesus. Que o Senhor traga a tua paz sobre nós. Que o Senhor traga a paz sobre a nossa nação, Deus. Que em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que tenha paz, ó Pai, entre os governantes, ó Pai, dessa nação. Ó Deus, que o
o povo do Senhor possa aprender, ó Deus, que o Senhor é acima de tudo. Não é o Brasil que é acima de tudo, mas que o Senhor é acima de tudo. E nessa noite, Pai, nós queremos declarar, ó Deus, como igreja, o Senhor é acima de tudo. O Senhor é acima, Pai, do Brasil, dos políticos. O Senhor é acima de todos, ó Deus. Mas o Senhor é acima de tudo. E nós queremos declarar, ó Deus, isso sobre a nossa nação. E queremos te pedir a paz sobre os nossos governantes. Que o Senhor coloque prudência no coração de todos eles, ó Deus. Que o Senhor coloque prudência, Pai, sobre o executivo, o legislativo, o judiciário. Que o Senhor abençoe, ó Pai, também o nosso governador, o nosso prefeito, o nosso presidente. Para que eles possam tomar decisões sábias, ó Pai, decisões sábias. Para que possam cuidar do teu povo, Deus, e do povo brasileiro. Pai, cura a nossa nação, Deus. A nossa nação, ó Deus, ela precisa de cura. Ela precisa, Pai, de cura no coração e na alma. E eu quero te pedir, ó Deus, que comece isso pelos crentes, ó Deus, pelo povo do Senhor, pelos servos do Senhor. Porque quando os servos do Senhor forem igual àquele povo, Senhor, do passado, os apóstolos, todos, ó Pai, todos irão querer estar conosco. Abençoe, Pai, a nossa cidade. Abençoe nosso estado. Livra-nos do mal, Deus. E que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai, e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor sejam sobre o povo brasileiro, sobre a vida, Pai, dos nossos irmãos em Moçambique. Que o Senhor cuide, Pai, do nosso irmão Joaquim lá em Moçambique. Que o Senhor cuide, ó Pai, de todos os nossos irmãos em Cristo em Moçambique, na África, em Guiné-Bissau, em Angola. Sustente esses irmãos, ó Deus. Que o Senhor, ó Pai, opere milagres e maravilhas na China, na Ásia. Que o Senhor seja engrandecido, ó Pai, no Japão. Que aquele povo, ó Deus, que se dobra diante do imperador, venha exaltar e se dobrar diante do Todo-Poderoso dessa terra. Que o Senhor, ó Pai, cure os Estados Unidos da América. Que o Senhor cure o México, a Argentina, a Venezuela, o Paraguai, a Bolívia. Que o Senhor visite, ó Pai, todos os países da América Latina. Que o Senhor transforme a Itália, Deus. Que esse povo possa tirar os olhos das imagens para colocar no Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Cura a Espanha, cura Portugal, a Inglaterra, o Reino Unido, toda a Europa, Deus. Cura a Austrália, Deus. Cura, Deus, a Nova Zelândia, a Oceania. Oh Deus, os 4 cantos dessa terra. Que todos os olhos possam ver a glória do Senhor. Que os teus servos tenham, Pai, autoridade para pregar o Evangelho. Que as prisões, ó Pai, não possam impedir o teu Evangelho de ser pregado. Que o Senhor cuide de todos eles, ó Deus. Leva-nos em paz para casa. Leva-nos em paz para os nossos lares. Guarda-nos essa semana, Deus. E que em nome de Jesus Cristo, ó Pai, se assim as autoridades assim permitirem e o Senhor também permitir, que possamos estar reunidos aqui novamente domingo, para a glória do nome de Jesus. Obrigado, Deus, por mais um culto na tua casa. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Vai em paz.
Só um pouquinho, queridos. Quer apresentar o bebê? Vamos ficar de pé aí, não, vem cá, vou trazer o bebê para cá, vamos apresentar o bebê aqui. Nós temos uma criança a apresentar, queridos. Deixa eu colocar a máscara aqui. Depois eu vou usar máscara, tá, irmão? Chega pra cá. Chama a família, vem cá, a família também. Nossa. Deixa eu botar um álcool. Mário, arruma um álcool aí pra mim botar a mão na criança. Ali tem, aqui tem, ó. Irmãos, a máscara não ajuda muito, tá? Mas graças a Deus puxou a mãe. Chega pra cá, irmão. Brincadeira, irmão. Coisa mais linda. Maria Clara, né? Só um pouquinho. Nós vamos orar pela Maria Clara. Nós vamos consagrá-la ao Senhor. Pessoal, vem pra cá um pouquinho. Vem pra cá um pouquinho. Alguém pode bater foto aqui da Maria Clara? Olha que coisa mais fofa, queridos. Coisa mais linda. Eu prometo dar uns amassos depois, tá, irmãos? Vamos orar por ela. Levanta sua mão pra cá. Alguém pode bater uma foto aqui, por favor? Senhor Jesus, nós te louvamos, ó Deus, pela vida da Maria Clara. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor a trouxe, ó Deus, como bênção na vida do seu pai, da sua mãe, de toda a sua família. Que o Senhor, ó Deus, venha abençoar, ó Deus, essa criança. Nós queremos consagrar essa criança ao Senhor. Queremos apresentá-la ao Senhor nesse momento e declarar, Senhor, meu Deus, meu Pai, que ela desde já, ou melhor dizendo, antes mesmo de ser concebida, já lhe pertencia. Ensina, Pai, os pais dessa criança, para que possam, ó Deus, ensiná-la e criá-la nos caminhos do Senhor. E que quando a Maria Clara, Deus, crescer, ela possa ser, meu Deus, meu Pai, ser uma serva do Senhor, poderosa em ações, atitudes e palavras. E que em nome de Jesus Cristo, através dela, o nome do Senhor venha a ser glorificado. Nós abençoamos a vida, Pai, da Maria Clara. Abençoamos a vida de toda a sua família. Nós consagramos a sua vida ao Senhor e declaramos: a Maria Clara pertence ao Senhor Jesus. Amém e amém e amém. Glória a Deus. Salve de palmas a Jesus aí. Sinta-se beijada, Maria Clara. Agora você tem uma irmãzinha e ela vai ser bonita igual você. Irmãos, Deus abençoe. A gente não pode se abraçar, mas sim se abraçar, sabe, queridos? Passei algo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor estenda a sua mão sobre você, que Ele te dê a tua paz, a sua paz. E que você venha a ser uma bênção nessa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus abençoe. Se Deus assim permitir, as autoridades permitirem, semana que vem nós estaremos aqui novamente. 18 horas, irmãos, 18 horas. Deus abençoe.